Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 10, versículos 14 a 29. Assim diz a palavra de Deus: Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido. 600 shekels de ouro iam para um broquel. Broquel é um pequeno escudo. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás. E havia apoios nos 2 lados do lugar do assento e 2 leões de pé ao lado dos apoios. E 12 leões de pé de um lado e de outro lado sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro. Todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhuma era de prata, porque a prata não era valorizada nos dias de Salomão. Porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Irão. Uma vez a cada 3 anos a armada vinha de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, vestes, armadura, especiarias, cavalos e mulas, uma porção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros ele fez em abundância para serem como sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos, fios de linho trazidos do Egito. Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata, e um cavalo por 150. E assim, para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria, eles os retiravam pelos seus meios. Assim diz a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso esplêndido, magnífico, nosso onipotente Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por estarmos aqui reunidos como um só corpo para que possamos cultuar o teu grandioso nome publicamente. Não há privilégio, não há dom maior do que este. Graças nós te damos em nome de Jesus. Desde já nós confessamos a inadequação de nossas vidas, porque a boca do homem falha em proclamar a sua palavra com verdade, e o ouvido falha em receber a sua palavra com temor e tremor. Por isso nós rogamos, confessando a nossa dependência do Senhor, rogamos pelo teu Espírito Santo, porque se há alguém que crê, isso é fruto tão somente do milagre do poder do teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos a plenitude da tua presença neste momento, o teu Espírito Santo, para fazer com que o teu santo evangelho seja proclamado com verdade e para que o teu santo evangelho seja ouvido e crido
e que assim Cristo seja exaltado, conhecido e glorificado. É isso que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos personagens que mais tem despertado interesse seja Salomão. São incontáveis pregações, aconselhamentos, campanhas especiais, podcasts a respeito de Salomão. Salomão desperta tanto fascínio por conta da sua fabulosa riqueza. Muitos, hoje em dia, não só hoje em dia, mas ao longo de toda a história, muitos têm buscado nessas passagens que acabamos de ler fórmulas, princípios espirituais para obter, ainda que seja uma pequena fração da riqueza salomônica. Talvez nessas passagens se esconda o segredo da imensa riqueza que Salomão teve. Talvez, se nos debruçarmos sobre essas passagens, possamos aprender certos princípios para, quem sabe, obter a mesma riqueza. É esse o convite que eu faço a vocês no culto de hoje. Mas, antes, nós precisamos fazer um pequeno retrocesso para entender um pouco o contexto. No auge do seu poder, Davi reparou que ele morava muito bem. Ora, eu moro num belo palácio. Mas Deus não tinha um templo. Deus não tinha uma casa. Então Davi teve a brilhante ideia de construir uma casa para Deus. Isso está relatado em 1 Crônicas. Abram suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 17. Faremos muitas leituras bíblicas hoje. 1 Crônicas, capítulo 17, nós leremos dos versículos 1 a 15. Assim diz a palavra de Deus. Ora, sucedeu, enquanto estava assentado na sua casa, que Davi disse a Natã, o profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. E sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, o meu servo: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite. Porque até este dia não tenho habitado em uma casa desde o dia que fiz subir Israel. Mas tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentassem o meu povo, dizendo: Por que não me edificastes para mim uma casa de cedros? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo Israel, e tenho estado contigo onde quer que tenhas andado. E tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti, e tenho feito para ti um nome semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenei um lugar para o meu povo, Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão a se aproveitar deles como no princípio. E desde o tempo em que eu ordenei aos juízes para estarem acima do meu povo, Israel, além disso, subjugarei todos os teus inimigos. Sobretudo, digo-te que o Senhor edificará para ti uma casa. E sucederá quando estiverem expirados os teus dias, quando tiveres que ir para estar com os teus pais, que levantarei a tua semente após ti, a qual será dos teus filhos, e eu estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre.
Eu serei o seu pai e ele será o meu filho, e não removerei a minha misericórdia dele, como a removi daqueles que esteve antes de ti. Mas eu o assentarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas estas palavras e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ou seja, a brilhante ideia de Davi de construir uma casa para Deus recebeu uma resposta do próprio Deus por meio do profeta Natã. Deus respondeu que Davi não construiria uma casa para o Senhor. Não Davi. Nós sabemos de outras passagens que a razão, o porquê de Davi não ter recebido a permissão de Deus para construir a casa de Deus é porque Davi havia derramado muito sangue havia manchado as suas mãos. Mas o Senhor, Ele inverte a questão. Se Davi não seria aquele que construiria a casa para Deus, Deus construiria a casa para Davi. Aqui o significado de casa muda, porque quando Deus promete que Deus, construiria uma casa para Davi, casa aqui significa dinastia. Deus levantaria uma semente de Davi e o estabeleceria como rei para sempre. Davi, então, não construiria a casa do Senhor, mas um dos seus filhos. E Salomão foi escolhido dentre todos os filhos de Davi para ser o rei no lugar de Davi, continuando a linhagem davídica no trono de Judá. E, consequentemente, Salomão é esse filho de Davi escolhido para construir o templo do Senhor, onde o próprio Deus residiria em meio ao seu povo. Salomão teria a honra de construir a casa em que Deus habitaria entre o seu povo. E é isso que Salomão atingiu no ápice do seu governo. Terminada a construção do templo, Salomão fez a oração de dedicação do templo já construído para Deus. Esse fato está narrado em 1 Reis. Abram em 1 Reis, capítulo 8, versículos 17 a 21. E estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Todavia, não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a sua palavra que falou, e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com os nossos pais, quando os retirou da terra do Egito. Salomão, então, na oração de dedicação do templo, quando o templo havia sido construído com sucesso, ele reconhece que os méritos para tal empreendimento não são deles. É graças ao pacto que Deus fez com seu pai Davi que Salomão está com sucesso concluindo tão grandioso empreendimento. Salomão foi bem sucedido em absolutamente tudo, justamente para cumprir esta profecia dada a Davi por meio do profeta Natã, para que ele pudesse construir o templo. Deus concedeu a Salomão riquezas inigualáveis. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria que excedia todos os reis da terra.
Deus concedeu a Salomão paz em todas as fronteiras de Judá. Quem lê a Bíblia sabe o quanto isso é raro. Judá, Israel, no geral, tinha muitos inimigos. Praticamente em todos os cantos, em todos os 4 cantos de suas fronteiras, Israel tinha inimigos. Mas não, para que a promessa de Deus a Davi se cumprisse, Salomão não somente ocupou o trono de Judá, mas recebeu fabulosa riqueza, recebeu esplêndida sabedoria e paz em todas as suas fronteiras. E é então que chegamos à passagem de hoje. Vamos ler a passagem de novo? Porque nunca é demais ler e proclamar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder para salvar, não a palavra do homem. Vamos retornar ao texto de hoje, 1 Reis, capítulo 10. Vamos ler então essa passagem à luz do contexto que acabamos de considerar. Versículo 14. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro. Em um ano vinha para Judá toneladas de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fora aquilo que Salomão ganhava por meio do comércio, toneladas de ouro fluíam para Jerusalém. Versículo 16, e o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo, e o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Salomão confeccionou escudos de ouro puríssimo, o que revelava o esplendor e a glória e a riqueza do seu reino. Versículo 18. Além disso, o rei Salomão fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás. E havia apoio nos 2 lados do lugar do assento e 2 leões de pé ao lado dos apoios. E 12 leões de pé de um lado e de outro lado sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. Esse templo que Salomão construiu é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A glória deste templo suplantou todas as construções da antiguidade, dos dias de Salomão. Aqui Salomão confeccionou um trono glorioso que reflete a própria glória e a majestade daquele que é o verdadeiro rei de Israel, que é Deus. Um trono de marfim revestido com ouro puríssimo. Em seus apoios, 2 leões. Estava no topo de 6 degraus. Em cada lado, em cada degrau, 2 leões. Ou seja, Deus concedeu sabedoria, Deus concedeu artífices para confeccionar obras tão grandiosas, Deus deu esplêndida riqueza e paz em suas fronteiras para que Salomão construísse o templo e construísse o trono do rei da linhagem de Davi. Mas talvez esse ouro tenha sido excedente. Tanta riqueza, tanta glória viria para testar o coração de Salomão. O que havia dentro de Salomão? Os versículos seguintes nos contam que todos os vasos, versículo 21, todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro. Todos os vasos da casa da floresta do Líbano, onde ele residia, eram de ouro puro. Nenhuma era de prata.
Porque a prata não era valorizada nos dias de Salomão. Tinha tanto ouro no reino de Salomão que a prata, que até hoje é valiosa, era um metal comum. Porquanto o rei tinha ao mar uma armada de Tarsis com a armada de Irão. Sim, Salomão era tão rico e poderoso que no mar ele tinha uma frota com aquilo que havia de mais poderoso em navegação na época. Uma vez a cada 3 anos, versículo 22, a armada vinha de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios, pavões. Uma vez por ano, navios mercantes vinham de todas as partes do mundo, trazendo ainda mais ouro, ainda mais prata, marfim, animais exóticos. Assim foi o reinado de Salomão. Versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. Versículo 25. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, vestes, armadura, especiarias, cavalos e mulas, uma porção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens e junto ao rei em Jerusalém. Salomão não só tinha frotas, navios de última geração, mas Salomão reuniu um enorme exército, uma enorme cavalaria, que na época era o suprassumo do poder militar, equivale hoje aos tanques. Salomão reuniu 1.400 carruagens, 12.000 cavaleiros e os posicionou estrategicamente ao longo do reino. Versículo 27. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros, que é uma madeira preciosa, madeira de lei, ele fez em abundância para serem como sicômoros, como se fossem uma árvorezinha qualquer, que cresce em todo lugar. Versículo 28. Salomão teve cavalos, fios de linho trazidos do Egito, o melhor das vestes. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata, e um cavalo por 150. Salomão enviava delegações de Israel até a terra do Egito para, em troca de prata, negociar ainda mais cavalos, ainda mais carruagens, multiplicando assim o seu poder militar. No reino de Salomão, o ouro era tão abundante que a prata nem era considerada valiosa. A prata era como se fosse uma pedrinha que a gente olha na rua e chuta para o lado. Então, vamos nos debruçar atentamente a esse texto para aprendermos os princípios espirituais para a prosperidade salomônica. Para que tenhamos tanto ouro que a prata nos seja comum. E nós temos a vantagem do tempo. Porque nós sabemos tudo o que Salomão fez de certo e tudo aquilo que ele fez de errado. Se vocês prosseguirem na história que nós lemos em 1 Reis, no capítulo 11, nós sabemos o que Salomão fez de errado. Ele teve 1000 mulheres. Basta que nós não cometamos o mesmo erro. Portanto, eu os convido a tirar dessa passagem o sentido espiritual da prosperidade salomônica, para termos tanto ouro e prata quanto ele. Certo? Não! Não! A espinha dorsal desse texto, aliás, a espinha dorsal de Josué, a 2 Reis, exceto o livro de Ruth, é Deuteronômio.
Significa que Josué, Juízes, tirando o livro de Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, a espinha dorsal desses livros é Deuteronômio. É tão importante que esses livros, de Josué a 2ª Reis, tirando Ruth, esses livros são conhecidos como história deuteronômica. É a história do livro de Deuteronômio. Se você leu Josué algum dia, se você leu o livro de Juízes, 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, sem ter tido Deuteronômio do seu lado, provavelmente você perdeu detalhes significativos. E a probabilidade de você ter errado o significado do texto também é grande. E assim tem sido as pregações, assim tem sido os podcasts, assim tem sido as campanhas. Erraram o texto, porque não consideraram o contexto. Leem 1ª Reis, a história da riqueza fabulosa de Salomão, com olhos cobiçosos para que nós possamos obter a mesma riqueza. Mas abram lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 17. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 17. Assim diz a palavra de Deus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei um rei sobre mim como todas as nações que estão ao meu redor. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele não multiplicará cavalos para si mesmo, nem fará com que o povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos. Porque o Senhor vos disse: daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco o rei multiplicará para si esposas, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. Essa é a lei de Deus para o rei de Israel. Para a lei, o rei deveria ser um irmão dentre o povo, não poderia ser um estrangeiro. Para a lei, o rei deveria ser sábio. Para a lei, o rei não podia multiplicar cavalos para si. Está escrito, é a constituição de Deus para o rei. Para a lei, o rei não podia enviar delegações para descer ao Egito para multiplicar os cavalos e os carros de guerra. Versículo 16 do capítulo 17 de Deuteronômio. Nem fará com que o povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos. O rei não multiplicará os cavalos para si mesmo. Esta é a lei de Deus. Pela lei, o rei não podia multiplicar para si esposas. Pela lei, o rei não podia multiplicar para si grandemente ouro e prata. Está escrito. Agora que nós conhecemos a lei, vamos ler a partir do versículo 26, mas vamos ler 3 versículos a mais, dessa vez do capítulo 11. Salomão reuniu carruagens e cavaleiros. E ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens junto ao rei em Jerusalém. Versículo 27. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros, ele fez em abundância para serem como sicômoros que estão no vale. Salomão teve cavalos e fios de linho trazidos do Egito. Os mercadores do rei
receberam um fio de linho no preço. Uma carruagem subia e descia do Egito por 600 shekels de prata e um cavalo por 150. E assim para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria, eles os retiravam pelos seus meios. Capítulo 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Pela lei, o rei não podia multiplicar cavalos para si. Deuteronômio capítulo 17. Mas Salomão multiplicou cavalos para si. Pela lei, o rei não podia enviar delegações de Israel ao Egito para multiplicar os cavalos. Está explicitamente escrito no livro da lei. E Salomão fez descer ao Egito suas delegações, seus representantes, para multiplicar os cavalos e as carruagens. Para a lei, o rei não podia multiplicar esposas. Salomão teve 1, 2, 10, 700 esposas e 300 concubinas. Pela lei, o rei não podia multiplicar para si grandemente ouro e prata. Salomão fez com que a prata fosse tão comum como uma pedra, a ponto de nem ser valorizada, de tanto ouro que ele acumulou. Isso significa que a passagem que lemos não é para retirarmos princípios espirituais para sermos semelhantes a Salomão. A passagem que lemos é o testemunho escrito da transgressão de Salomão da lei de Deus. E quando cortamos essa passagem do seu contexto, varremos para debaixo do tapete a lei de Deus, distorcemos a palavra de Deus, tornando o errado incerto, apelando a corações cobiçosos por ouro e prata. Por isso que esse tipo de pregação se multiplica, porque ela vai de encontro à ganância. Mas para ir de encontro à ganância, para satisfazer o comichão no ouvido daqueles que amam o ouro e a prata, eu preciso distorcer a palavra de Deus. Eu preciso ensinar as pessoas, na verdade, a transgredirem a lei de Deus. Se eu ensinar dessa passagem princípios espirituais para serem semelhantes a Salomão, tão ricos quanto, eu estou ensinando as pessoas a serem transgressoras da lei de Deus. Isso sob a roupagem de espiritualidade bíblica. Isso é loucura! Como podem usar a palavra de Deus para fazerem as pessoas transgredirem a palavra de Deus? Salomão é um capítulo importante na história da revelação. Essa história de toda a riqueza de Salomão não está aqui na Bíblia para que retiremos dela princípios para sermos ricos. Ela está aqui como testemunha da depravação total da humanidade, de que nem toda a bênção do mundo é capaz de superar o pecado que jaz no coração de cada pessoa.
Não importa a bênção, o dom que você receba, e eu me refiro a dom, não como talento musical, qualquer outra coisa. Quando eu digo dom, é um presente tão precioso que só Deus pode dar. Não importa o dom que recebamos, podemos ser Salomão, nós arruinaremos absolutamente tudo. Essa passagem é um testemunho vivo de que nenhum homem é capaz de cumprir a palavra de Deus. Portanto, Salomão não pode ser o filho de Davi que edificaria uma casa para Deus habitar entre o seu povo. Salomão não é aquele que ocuparia o trono de Davi como rei para sempre. Salomão é apenas uma sombra, apenas um tipo que aponta para o verdadeiro filho de Davi, que diferentemente de todos antes dele, nunca pecou, nunca transgrediu. Esse filho de Davi é Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis, que reina eternamente, que construiu o templo derradeiro. O reino que persistirá por toda a eternidade. Jesus é o filho de Davi que construiu o templo de Deus, não Salomão. Vou terminar com a leitura de João. João capítulo 2, versículos 18 a 22. Jesus estava num embate com os mestres da lei. Então, versículo 18, responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostra, vendo que tu fazes estas coisas? Os judeus estavam pedindo por um sinal para Jesus, para que Jesus comprove ser aquele que ele dizia ser, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo prometido por Deus, que viria para salvar o povo. Que sinal você nos dá? Versículo 19, Jesus lhes respondeu dizendo: destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas Jesus falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Indagado pelos judeus, desafiado pelos judeus a provar por um sinal de que ele era o Filho de Deus, como se nenhum sinal tivesse sido realizado. Engraçado que no livro de João, os milagres, no grego, estão escritos como sinais. E o livro de João diz que os sinais são tantos que não davam para colocar num livro, mas aqueles que foram registrados no Evangelho de João foram registrados como sinal, como testemunha de quem Jesus é. Mas para o coração duro e incrédulo do homem, nem todos os sinais do mundo são o suficiente. E aqui os judeus pediam por mais um. E o que Jesus respondeu? Vocês destruirão esse templo, o templo físico, paredes, e em 3 dias eu o levantarei. Então as pessoas, não entendendo o que Jesus havia dito, levaram ao pé da letra. Esse templo foi construído em 46 anos, levou décadas. Você vai construir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo verdadeiro que ele construiria. Aquele templo era meramente uma sombra. Finalmente a realidade havia chegado. O templo de habitação de Deus em meio ao seu povo finalmente havia se manifestado. E era o corpo de Jesus Cristo.
Por que em 3 dias? Porque Jesus viveu uma vida absolutamente perfeita. Ao contrário de Davi, ao contrário de Salomão, ao contrário de todos os reis que ocuparam o trono de Judá, Jesus, o filho de Davi, nunca transgrediu a lei de Deus. Jesus não multiplicou para si ouro e prata, Jesus não multiplicou para si mulheres, Jesus não multiplicou para si cavalos de guerra, Jesus não fez delegações representativas descerem ao Egito em busca de carruagens. Ele foi perfeito em obras, pensamentos, sentimentos e palavras. Conseguem conceber o esplendor da perfeição de não ter pecado contra Deus, nem mesmo em um único pensamento, nem mesmo em uma única palavra que saiu da sua boca. Tudo foi de acordo com a palavra de Deus. Essa é a perfeição de Jesus Cristo. E mesmo assim ele morreu na cruz. Mas, por ter sido perfeito diante da lei de Deus, a morte não pôde retê-lo. E Jesus ressuscitou ao 3º dia. Ressuscitando ao 3º dia, ele construiu o templo derradeiro, o seu próprio corpo. E a excelente notícia, a boa nova, o evangelho, sabe qual que é? É que Jesus ordenou que o seu templo fosse preenchido por pecadores, miseráveis, indignos, não por virtuosos, não pelos ricos, mas pelos miseráveis, por aqueles que erram todo dia em palavras, pensamentos, sentimentos e obras, para receberem o perdão, tão somente pela fé em Cristo Jesus e uma nova vida. Quando então Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, ascendeu aos céus, e então os discípulos se lembraram do que Jesus havia ensinado e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus disse. Portanto, eu exorto para que vocês façam o mesmo. Olhem para as Escrituras, porque as Escrituras dizem a respeito não de princípios espirituais para vocês ficarem ricos, famosos, bem-sucedidos. As Escrituras apontam para o único e suficiente Senhor e Salvador de quem você receberá o perdão e uma nova vida. Creiam na palavra de Deus, eu exorto, e creiam na palavra que Jesus disse. O corpo dele é o derradeiro templo, e todo aquele que se achegar a este templo em busca de misericórdia, encontrarão misericórdia em abundância. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso maravilhoso e misericordioso Deus, muitas graças nós te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas graças, Senhor, nós te damos, por tudo aquilo que o Senhor realizou em Cristo Jesus, porque aprove ao Senhor habitar em meio ao seu povo, redimindo-nos da escravidão do pecado e da profanação da morte. Que o teu nome seja para sempre exaltado. Senhor, nosso Deus, nosso sustento, nós pedimos pela sua providência, porque não há boca que se alimente de um pão que não tenha recebido de tuas bondosas mãos. Que o Senhor, segundo a sua providência, nos sustente em mais uma semana, que nada nos falte porque vivemos tempos difíceis. E que o Senhor também nos proteja porque vivemos tempos perigosos, não somente por violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem coberto a superfície deste mundo. Salva-nos,
da violência destes homens. E que o Senhor nos traga de volta a semana que vem, para que possamos glorificar o Teu nome e recebermos a Sua palavra mais uma vez. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.